Olá! Nesta aula vamos aprender sobre notação científica. Os cientistas, em suas experiências e estudos, lidam com muitas medidas. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é de 149 bilhões de metros. A espessura de uma fibra nervosa de nosso corpo, responsável por transmitir sensações como a do tato, é de 8 milionésimos de metro. Essas medidas apresentam muitos algarismos. Usando as potências de base 10, podemos registrá-las de modo mais simples, evitando erros. A notação científica permite registrar esses números numa forma mais simples. Os registros de números na notação científica apresentam um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de base 10, ou seja, um número maior ou igual a 1 e menor que 10 multiplicado por uma potência de base 10. No nosso exemplo, 149 bilhões, escrito em notação científica, é igual a 1,49 vezes 10 elevado a 11. 1,49 é um número maior que 1 e menor que 10, multiplicado por uma potência de base 10. Expoente 11. Isto significa que a vírgula se deslocou para a esquerda 11 casas. Observe, deslocou uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. 8 milionésimos, escrita em notação científica, é igual a 8 vezes 10 elevado a 6 negativo. 8 é um número maior que 1 e menor que 10, multiplicado por uma potência de base 10. Expoente 6 negativo. Isso significa que a vírgula se deslocou para a direita 6 casas. Observe, deslocou uma casa, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Para números inteiros, a potência de base 10 terá expoente positivo. Para números decimais, a potência de base 10 terá expoente negativo. Agora, se você ficou com dúvida sobre potências de base 10, eu sugiro que você assista a videoaula Potências de base 10. Exemplos. Exemplo 1. Represente a sequência de números em notação científica. Item A, 3.000, é um número inteiro. A vírgula se encontra aqui. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas. Então, 3.000 é igual a 3 vezes 10 à terceira. Expoente 3, porque a vírgula se deslocou para a esquerda 3 casas. E 3 vezes 10 à terceira é o mesmo que 3 vezes 1.000. E o resultado de 3 vezes 1.000 é igual a 3.000. Item B, 300 é um número inteiro. A vírgula se encontra aqui. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. A vírgula vai se deslocar 2 casas. Então, 300 é igual a 3 vezes 10 ao quadrado. Expoente 2, porque a vírgula se deslocou para a esquerda 2 casas.
E 3 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 100. E o resultado de 3 vezes 100 é igual a 300. Item C. 3 centésimos é um número decimal. A vírgula vai se deslocar para a direita até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. A vírgula vai se deslocar 2 casas. Então, 3 centésimos é igual a 3 vezes 10 elevado a 2 negativo. Expoente 2 negativo, porque a vírgula se deslocou para a direita 2 casas. Agora, qual é o valor de 10 elevado a 2 negativo? Aqui nós temos uma potência de expoente negativo. E toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Vamos fazer este cálculo. 10 elevado a 2 negativo. Vamos acrescentar o denominador 1, porque 10 dividido por 1 é 10. Agora vamos inverter. Sobe o 1 e desce o 10. E o expoente que é negativo fica positivo. 1 ao quadrado é 1 e 10 ao quadrado é 100. Então, 10 elevado a 2 negativo é o mesmo que 1 dividido por 100. E o resultado de 1 dividido por 100 é igual a 1 centésimo. Então, 3 vezes 10 elevado a 2 negativo é o mesmo que 3 vezes 1 centésimo. E o resultado desta multiplicação é igual a 3 centésimos. Item D. 3 milésimos é um número decimal. Vamos deslocar a vírgula para a direita até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. A vírgula vai deslocar 2, 3 casas. Então, 3 milésimos é igual a 3 vezes 10 elevado a 3 negativo. Expoente 3 negativo, porque a vírgula se deslocou para a direita 3 casas. E 3 vezes 10 elevado a 3 negativo é o mesmo que 3 vezes 1 milésimo. E o resultado desta multiplicação é igual a 3 milésimos. Então, 3.000, escrito em notação científica, é igual a 3 vezes 10 elevado à terceira. 300 é igual a 3 vezes 10 ao quadrado. 3 centésimos é igual a 3 vezes 10 elevado a 2 negativo. E 3 milésimos é igual a 3 vezes 10 elevado a 3 negativo. Exercícios. Exercício 1. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. Exercício 1. Escreva em notação científica os números que aparecem nas frases. Item A. O coração humano bate cerca de 36 milhões de vezes em um ano. 36 milhões é um número inteiro. A vírgula se encontra aqui. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vamos deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, 36 milhões é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 7. Item B. Há cerca de 60 milhões de células na retina do olho humano. 60 milhões é um número inteiro. A vírgula se encontra aqui. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vamos deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, 60 milhões é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 7. Ou, simplesmente,
6 vezes 10 elevado a 7. Item C. A espessura de uma folha de papel é de 5 milésimos de milímetro. É um número decimal. Vamos deslocar a vírgula para a direita até encontrar um valor maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então, vamos lá, vamos deslocar a vírgula, 1, 2, 3 casas para a direita. Então, 5 milésimos é igual a 5,0 vezes 10 elevado a 3 negativo, ou simplesmente 5 vezes 10 elevado a 3 negativo. Item D. A distância da Terra à Lua é de aproximadamente 384 milhões e 400 mil metros. É um número inteiro. A vírgula se encontra aqui. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, 384 milhões e 400 mil é igual a 3,844 vezes 10 elevado a 8. Vamos praticar mais um pouquinho o exercício 2. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Item E. A espessura de uma folha de papel é de 2 milésimos de milímetro. É um número decimal. Vamos deslocar a vírgula para a direita até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3 casas. Então, 2 milésimos é igual a 2,0 vezes 10 elevado a 3 negativo, ou simplesmente 2 vezes 10 elevado a 3 negativo. Item F. O estádio do Maracanã já acomodou um público de 210 mil pessoas. É um número inteiro. A vírgula se encontra aqui. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Então, 210 mil é igual a 2,1 vezes 10 elevado a 5. Exercício 2. Na tabela estão indicadas as distâncias aproximadas de alguns planetas em relação ao Sol. Escreva esses números usando a notação científica. Item A. Mercúrio, 57 milhões e 900 mil quilômetros. É um número inteiro. A vírgula se encontra aqui. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, 57 milhões e 900 mil é igual a 5,79 vezes 10 elevado a 7. Item B. Vênus, 108 milhões e 900 mil quilômetros. É um número inteiro. A vírgula se encontra aqui. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda até encontrar um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas. Então, 108 milhões e 900 mil é igual a 1,089 vezes 10 elevado a 8. A nossa aula termina por aqui. Bom estudo e até a próxima aula.